Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Estamos dando início a mais essa videoaula de gerenciamento de dados para a web. E hoje nós vamos começar a fazer a introdução ao JSON, tá? E hoje nós vamos falar do JSON, mas no navegador, tá? No lado do cliente, né? Trabalhando JSON junto com o JavaScript, que é bem mais tranquilo, bem mais simples. E aí depois, em aulas mais para frente, a gente vai falar também do JSON trabalhando com Java do lado do servidor, tá? Mas hoje, por enquanto, então vamos entender o que é o JSON, como que a gente pode trabalhar ele e fazer alguns exemplos com JavaScript. Tá? Então, o JSON ele é JavaScript Object Notation. É uma linguagem, né, que ela vai servir tanto para armazenar dados quanto para fazer a troca de dados usando uma notação do JavaScript. Então, ele foi inspirado em como os objetos e os arrays lá do JavaScript, a sintaxe, né, dos objetos e dos arrays lá do JavaScript. Mas saiba que JSON não é JavaScript, apesar de ter sido inspirado no JavaScript e trabalhar muito bem, de uma forma muito fácil com o JavaScript, tá? Mas não necessariamente é JavaScript, eu posso trabalhar JSON com outras linguagens também. Sim, aí ele vai servir para trocar dados e para armazenar dados. E nós já estudamos uma outra linguagem que servia para fazer exatamente a mesma coisa, trocar dados e armazenar dados. Né? Então, JSON não é a única solução, apesar de hoje ser a solução que mais se utiliza para fazer troca de dados. Né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, de API REST, hoje em dia, né, quase que 100% utiliza esse JSON. Por quê? Porque é mais simples e também é menor, e a gente vai falar isso aqui na aula de hoje, ver aqui algumas coisas nesses slides. Troca de dados. Né? A troca de dados entre o navegador e o servidor, ela é feita em formato texto. Por quê? Porque a gente está utilizando o protocolo HTTP e o que trafega ali no protocolo HTTP vai ser enviado, vai ser trafegado, trocado ali, utilizando texto. Né? E aí é possível converter objetos JavaScript em texto no formato JSON, né, para poder ser enviado para o servidor. Então, meus objetos, meus arrays que eu tenho lá no meu JavaScript, eu consigo transformar ele em texto e assim enviar eles para o servidor, visto que eu envio para o servidor usando HTTP, e aí isso vira texto e eu consigo trafegar usando o protocolo HTTP. É possível também converter o texto JSON que eu vou receber do servidor, então o servidor me envia texto no formato JSON e eu consigo transformar isso em objeto JavaScript. Então, transformar objeto JavaScript em texto JSON ou transformar texto JSON em objeto JavaScript é possível ser feito isso de uma forma muito fácil. Tá? Esse processo de texto para objetos utilizando JSON ele é muito simples de ser feito, né, com a linguagem JavaScript no navegador no lado do cliente, tá? Que é o que a gente vai estar falando hoje. Armazenamento, eu consigo também armazenar, tá? Falando hoje do lado do cliente, né? Eu consigo armazenar objetos JavaScript no formato JSON, então eu consigo armazenar JSON no local storage. Por quê? Porque no local storage do navegador eu consigo guardar texto. E como JSON é texto, então eu consigo armazenar isso lá no local storage. Tá? Local storage é um armazenamento, como se fosse um cookie, só que bem maior e não fica sendo trafegado, né? Com o cookie fica sempre sendo enviado para o servidor, né? O local storage não, ele é local, está lá no navegador e eu consigo armazenar dados nele, muito mais dados do que eu consegui armazenar com cookies. E eu consigo armazenar texto, sendo assim eu consigo armazenar JSON. Tá? No lado do servidor existe alguns servidores, algumas bancos de dados, né, que conseguem armazenar JSON também. Tá? O que vai significar, né? O que é o JSON? Né? Então, já falamos, significa JavaScript Object Notation. É um formato leve para troca de dados. É autodescritivo, isto é, se você pegar um texto JSON, um arquivo, né, no formato JSON, você consegue ler ele de uma forma fácil, tá? Então é humanamente legível. E é independente de linguagem, ó. Apesar do JSON ele ser inspirado e usar lá a sintaxe do JavaScript, ele não é JavaScript. E eu consigo utilizar ele com qualquer linguagem de programação que consiga manipular texto. Se existe uma linguagem de programação que consegue manipular texto, dá para trabalhar com JSON. E as principais linguagens de programação já tem alguma biblioteca para se trabalhar com JSON. Então essas coisas se tornam mais simples, tá? O JSON ele não é JavaScript, tá? Parece bastante, mas não é. Né? Algumas coisas que vão ser diferentes.
Tipos, né? No JavaScript, as diferenças que eu tenho lá no JSON. Objetos e arrays. Nomes de propriedade, né, devem ser strings envoltas em aspas duplas. Isso no JSON. Já no JavaScript, não precisa de aspas, tá? Vírgulas à direita também não são permitidos no JSON. E no JavaScript, por exemplo, eu posso terminar um array, colocar vírgula e fechar o colchete. Dá para fazer isso com JavaScript. JSON não, isso fica errado. Números, né? Não é possível colocar zeros à esquerda e após o ponto decimal deve existir pelo menos um dígito. Isso é obrigatório no JSON, diferente do JavaScript. E as strings, elas apenas algum conjunto de caracteres pode ser escapado, né? Esse caractere de escape, por exemplo, contra barra N, contra barra T, então não é tudo que eu consigo fazer no JavaScript que eu vou conseguir fazer no JSON, nós vamos ver daqui a pouco o que a gente consegue fazer com JSON. Alguns caracteres de controle não são permitidos e as strings não podem estar entre apóstrofo, tá? Obrigatoriamente no JSON, string está entre aspas, tá? Aspas são as aspas duplas, tá? Apóstrofo é quando é a aspas simples, né? E por que eu vou utilizar JSON? Uma coisa, é somente texto, ou seja, trafegar utilizando o protocolo HTTP é bem tranquilo. É facilmente enviar de ou para um servidor. Então a troca de dados entre cliente e servidor é muito simples. E também entre servidor, de um servidor para o outro também, é muito simples, né? Pode ser utilizado por qualquer linguagem, já comentamos, se a linguagem consegue manipular texto, dá para manipular JSON, e as principais linguagens já têm alguma biblioteca pronta, então é bem fácil de trabalhar. Sim, comparação entre o JSON e o XML que a gente já havia estudado, né? Então, tanto o JSON quanto o XML eles vão servir para a mesma coisa, que é o quê? Armazenar e trocar dados entre as aplicações. Com o XML dá para a gente fazer algumas outras coisinhas, tipo com o XML eu consigo criar novas linguagens, a gente tem a questão dos esquemas e tal. Mas o básico ali, que é armazenar e trocar dados, eu consigo fazer com os dois, tanto com JSON quanto com XML, né, que é o principal utilidade, né, aqui para nós, principalmente a troca de dados entre o cliente e o servidor, que é o que eu vou estar falando, né, nessa disciplina nossa. Então, um códigozinho JSON e a comparação com o XML. Observe o quanto menos eu escrevo num código JSON. Então, tem menos caracteres. Ou seja, é um arquivo menor, consequentemente, o tráfego dele na rede é mais rápido e consome menos dados, né? Já no XML é simples de ler, né? Assim, humanamente, os dois são fáceis de ler. Só que aqui eu escrevo muito mais, tem muito mais caracteres, né? Todo caractere que eu... toda tag que eu abro, obrigatoriamente eu tenho que fechar, né? Então isso é um complicador maior e aqui já é um arquivo bem menor. Então, as comparações. O que vai ser semelhante? Os dois são autodescritivos, ou seja, os dois eu consigo ler humanamente possível. É hierárquico. Então eu tenho um elemento pai, tenho um elemento filho, assim por diante, né? Por exemplo, aqui o nome e a idade são filhos de pessoa, né? Então aqui o nome e a idade são filhos desse objeto aqui. Então é hierárquico, né? Posso ter essa hierarquia. Pode ser analisado por diversas linguagens, sim, os dois são textos, então qualquer linguagem, né, que manipula texto pode analisar eles. E pode ser utilizado com Ajax. O Ajax eu consigo fazer requisições assíncronas para o servidor, né? O cliente consegue fazer essas requisições para o servidor e trafegar ali dados no formato texto. E os dois são textos, os dois são possíveis de serem trafegados, tá? Quais são as diferenças? JSON não tem a tag de fechamento, fica um arquivo menor. JSON é menor. JSON é mais rápido para ler e escrever e permite o uso de vetores, né? Outra coisa, por exemplo, no JSON, se eu tivesse aqui nome, idade, por exemplo, telefones, né, no plural. E aí eu poderia colocar telefones, dois pontos, abrir colchete e colocar os vários telefones separados por vírgula. Consigo colocar um array aqui. Aqui no XML não, né? Eu teria que colocar, por exemplo, uma tag telefones. Aí dentro da tag telefones, várias tags telefone e dentro dela colocar os telefones. Então, não dá para trabalhar com array aqui, e aqui trabalha com array de uma forma bem simples. Sim, falando sobre a sintaxe do JSON. A sintaxe é derivada da notação de objetos lá do JavaScript. Dado é um par de nome e valor. O dado é separado por vírgula, um dado do outro. Os objetos são envolvidos por chaves, os arrays são envolvidos por colchetes. Então isso é tipo um resumo da sintaxe do JSON, mas nós vamos falar exatamente de cada uma das coisas sobre a sintaxe do JSON agora. Então o JSON é escrito por par de nomes e valores. Cada nome
seguido de 2 pontos e depois vem o valor. Então, por exemplo, nome 2 pontos José, né? Aqui o nome aqui a chave está entre aspas. Aqui o valor está entre aspas porque é texto, é string. Mas se fosse um número não precisaria, tá? Ou um objeto, um array. Então o nome dos campos deve obrigatoriamente estar entre aspas. No JavaScript pode não estar entre aspas, mas quando a gente transforma isso em JSON tem que estar, tá? Os objetos, né? Deve estar entre chaves, objetos, né? Deve estar entre chaves. O conjunto de chaves e valores é separado por 2 pontos e as chaves devem estar entre aspas. O conjunto de chaves e valores são separados um do outro por vírgula. Então, por exemplo, eu tenho um objeto, abrir chaves, né? Tá entre chaves. Aí, aqui eu vou ter o nome, né? O nome da chave, 2 pontos, o valor, vírgula para separar, né? O outro campo, 2 pontos e o valor, né? Então, campo, 2 pontos, valor, vírgula, campo, 2 pontos, valor, né? Aqui tem um esqueminha, né, do objeto em JavaScript ou de um objeto em JSON, fica fácil de entender. Então eu posso ter, por exemplo, um objeto, ele pode ser simplesmente um objeto vazio. Então abro chaves, venho, fecho chaves, pronto, é um objeto válido. Ou pode ser um objeto e aí tem a string, que é o nome do campo, 2 pontos o valor, e fecha chaves, né? Um objeto com apenas um campo. Ou pode ter vários campos, então eu vou ter a chave, aí a string, 2 pontos valor, volta, vírgula, string, 2 pontos valor, vírgula, string, 2 pontos valor e assim por diante. Sendo que termina com chave, valor e termina com chave. Não vai terminar com vírgula. Se eu tenho uma vírgula, depois eu tenho um outro campo com 2 pontos e o seu valor e aí a chave, tá? Então não pode ter uma vírgula aqui antes da chave. Os valores em JSON, esses valores aqui, né? A gente viu que o nome do campo obrigatoriamente tem que ser string, mas e os valores? O que eu posso colocar aqui de valor? Os valores eles podem ser strings, entre aspas, né? Lembre-se, no JavaScript tanto faz, aspas ou apóstrofo. No JSON tem que ser aspas. Pode ser números, pode ser objetos, pode ser array, pode ser valores booleano, né? True ou false, e pode ser null, tá? Esses valores são os valores aceitos no JSON. O que não posso utilizar? Não posso utilizar funções em JavaScript, não posso usar data, não posso usar a palavra undefined e não posso usar strings entre apóstrofos, tá? Esses valores aqui são aceitos no JavaScript, mas para JSON não, tá? E aí vamos falar também sobre esses outros valores aqui, que vai ser cada um deles, tá? Então, valores em JSON pode ser string, ou número, objeto, array, ou true ou false, ou nulo. As strings pode ser isso aqui, então os caracteres de escape que são aceitos são, né, aqui a barra para escapar, e aí eu posso ter as aspas, a contrabarra, a barra, ou BF, tal, essas outras coisas aqui, né? Por exemplo, contrabarra N para nova linha, contrabarra T para tabulação e etc. Pode ser, por exemplo, string vazia, então abra aspas, vem aqui, fecha aspas. Pode ser uma string com abriu aspas, aí vem, coloca um caractere aqui, um Unicode, né? Sem aspa ou sem barra, e aí termina, ou pode ficar fazendo voltas nisso aqui, colocando quantos caracteres você precisar, ou caracteres de escape com algum escape desse aqui, tá? Então essa aqui é um esqueminha da sintaxe das strings, tá? Então se tiver dúvida, né, só voltar aqui e dar uma olhadinha. Quer ver? Deixa eu fazer alguns exemplos. Vou pegar aqui um editor. Então alguns exemplos que a gente pode colocar aqui. Vou colocar esse aqui do lado. Então, se eu for seguir aquele esquema ali, o que pode ser como string? Por exemplo, se eu colocar aqui, olá, isso pode ser uma string? Não, não pode. Por quê? Porque obrigatoriamente, já tem que começar com aspas, né? Então, se eu coloco aqui aspas, né? Então isso aqui é válido, é aspas, depois caractere, aí volta, o outro caractere que é o L, volta o outro caractere que é o A e termina com aspa, então tá válido. E se eu fizer algo do tipo assim, será que está certo? Vem aspas, beleza, depois vem o caractere O, tá certo, aí volta, aí tem um caractere apóstrofo. Sim, permite, né? Permite o caractere apóstrofo, aí o L, o A e depois termina com aspas. Agora, se fosse algo assim, aí já ficou errado, né? Por quê? Porque tem aspas, aí depois tem um caractere O, beleza, permite, aí volta, aí tem um caractere aspas, mas eu não posso usar aspas aqui e nem posso usar a contrabarra aqui, a barra aqui, a contrabarra, né? Não posso usar,
tá? Então tem que respeitar essas regrinhas aqui. A mesma ideia depois, ó, vamos falar dos números. Como é que pode ser um número usando JSON? Então tem que seguir essas regrinhas aqui, esse esqueminha. Pode começar com negativo ou não, pode conter um zero e depois um ponto, e aí depois um dígito, ou pode ter um dígito qualquer, de 1 a 9, não zero, e aí depois qualquer outro dígito, e aí depois pode ter ponto ou pode não ter ponto. Se for uma em notação científica, aí tem um E, que pode ser maiúsculo ou minúsculo, pode ter positivo, negativo ou nada, dígitos, então seguir esse esqueminha. Por exemplo, né, vou colocar aqui do lado. Se eu colocasse o número mais 83, né? Pode ser isso? Ó, se eu vim aqui, ó, tem algum menos? Não, né? Então, seguindo aqui, tem zero? Começa com zero ou começa com um dígito? Não. Então, a gente já sabe, esse cara tá errado. Agora, pode começar com negativo, né? Então, vem aqui, ó, menos, aí depois vem para cá, dígito 8, tá certo? Depois um outro dígito qualquer, tá certo? Depois vem para cá, ó, terminou. Então, é algo válido, né? Se eu colocar algo do tipo ponto 5, é válido? Sim, né? A gente já viu aqui, tem os dígitos, depois tem um ponto, depois tem o dígito 5, depois termina. Então, tem que seguir esse esqueminha aqui, tá? Para ser um número válido, né? A sintaxe de números aqui no JSON. Continuando, então dos tipos de dados, né? Vamos ter lá as strings, e aí tem um exemplo de string, pode ser número, então por exemplo 18, pode ser um outro objeto, aí ó, tá entre chaves, né? E separado por vírgula, pode ser arrays, né? Arrays estão dentro de colchetes, e aí tem os vários valores separados por vírgula, pode ser booleano, então aqui seria true ou false, e pode ser nulo, né? Simplesmente um null minúsculo aqui. Sim, JSON com JavaScript. Hoje nós vamos falar somente de JSON com JavaScript, tá? Então o que nós vamos ter aqui, ó? O JSON usa a sintaxe JavaScript e aqui eu tenho um exemplo de código JavaScript. Isso aqui não é JSON, tá? Isso aqui é código JavaScript. Ó. Então tem a variável pessoa, dentro de chaves eu estou criando um objeto. Então esse objeto tem um campo nome com valor José, vírgula, para separar o campo idade com valor 20. Beleza, código JavaScript. Posso depois acessar esses campos, então, por exemplo, pessoa, campo nome, ou pessoa, usando a sintaxe aqui com colchete, pessoa no campo nome, né? Então, isso aqui é código, isso não é código JSON, isso aqui é JavaScript, tá? E o JSON é inspirado nisso. Então, vamos ver agora como é que ficaria usando código JSON, né? Que continua valendo para o JavaScript, tá? Então, agora aqui, ó, eu tenho um objeto, e esse objeto usa a sintaxe JSON, que o JavaScript aceita também. Então, a gente vê que o campo aqui está entre aspas, a idade aqui ó, também está entre aspas, separado por vírgula. Então, isso aqui está correto com a sintaxe do JSON. Tá? Então, isso é um código JavaScript com a sintaxe do JSON. O anterior, ó, o campo nome não está entre aspas, o campo idade não está entre aspas. Então, isso aí é válido em JavaScript, mas não é JSON. Aqui, o campo nome está entre aspas e o campo idade está entre aspas, é válido no JavaScript e também é válido como JSON, tá? E aí a forma de acessar, né, pessoa no campo nome ou pessoa no campo nome, qualquer uma dessas duas sintaxes aqui. Beleza. Como é que eu posso fazer laços para iterar sobre os objetos, tá? Para iterar sobre os objetos, uma das possibilidades é eu utilizar o laço for_in. E aí eu vou acessando os campos, né? Então ele me entrega aqui a chave, né, os campos da pessoa. Então a pessoa tem nome e idade, e essa chave aqui, primeiro ela vai ser nome e depois ela vai ser idade. E aí você consegue acessar a pessoa no campo nome, depois a pessoa no campo idade. Tá? Então aqui iria mostrar, né? Nome, 2 pontos, e o José, depois idade, 2 pontos e 18. É isso que vai mostrar aqui. Então consigo iterar utilizando esse laço do tipo for_in. Não dá para utilizar o laço do tipo for_off com objetos, tá? Só o laço do tipo for_in. Por quê? Porque ele não é iterável, tá? Um objeto não é iterável na linguagem JavaScript. Como é que eu posso deletar uma propriedade? Usando a palavra-chave delete. Então, delete, pessoa.idade, eu estou removendo a idade deste objeto aqui. Aí ele vai ficar só com o nome. Arrays, né? Um arrays com JSON é semelhante aos arrays em JavaScript, fica dentro de colchete, separado por vírgula. Os valores podem ser texto, número, objeto, array, booleano ou nulo, então pode ser qualquer coisa que o JSON aceita. Então os arrays, a sintaxe é essa, pode ser colchete, fecha colchete, ou seja, um array vazio,
Ou pode ter algum valor, ou pode ter vários valores sempre separado por vírgula, e quando for terminar, antes do colchete, só o valor. Não pode terminar uma vírgula aqui. Então, valor, vírgula, outro valor, e aí sim eu posso terminar, ok? Acessando os valores no array, eu vou acessar utilizando os índices numéricos inteiros, começando por 0. Tá? Então, aqui nesse exemplo, tem uma variável que é aluno, que vai receber um objeto. Esse objeto tem um campo nome, que é José, e tem um campo notas, que é um array. Tá? E aí esse array tem o notas no índice 0, notas no índice 1, notas no índice 2 e nota no índice 3. Então aqui, quando pedir para mostrar o notas no índice 0, vai mostrar 8.9, notas no índice 1 vai mostrar o 10 e assim por diante. Laços em um array. No array eu posso usar aquele laço tradicional, né? Para i igual a 0, i menor que a quantidade de elementos que tem no array mais. Pode utilizar o for in, né? Pegando as chaves, né? Então para cada índice do array nota, vai pegar na chave colocando aqui. E pode usar também, não está nesse slide aqui, mas aqui no array, como ele é iterável, você pode utilizar o for off. O for off funciona com array, tá? Não funciona com objeto, mas com array sim. Para deletar um item no array, aí você pode usar o delete alunos no campo nota. Só que tem que observar um detalhe que quando eu trabalho para deletar alguma coisa com objetos, eu realmente deleto, eu arranco essa propriedade do objeto. Já quando eu estou falando de arrays, não é que eu estou tirando, por exemplo, aqui aluno.notas no índice 0. Eu não estou removendo essa posição. Tá? O que vai acontecer é que eu tirei o 0, então nesse espaço vai ficar indefinido. Então, por exemplo, se eu tenho este array aqui, né? 8.9, 10 e tal. Se eu falar delete alunos.nota no índice 0, eu estou pegando esse 8.9 e transformando ele em undefined. É um campo, tá lá, existe a posição 0 no array, só que essa posição é indefinida. Tá? Não é que o array vai passar a ser um array de tamanho 3. O que vai acontecer é que eu vou ter uma posição indefinida. Sim, aqui eu tenho a sintaxe completinha do JSON, então depois se vocês quiserem se aprofundar mais, saber o que é possível, o que não é possível, é bom dar uma olhadinha aqui. Ó. Então, por exemplo, JSON, o que pode ser JSON? Pode ser nulo, pode ser true ou falso, pode ser um número de JSON, ou uma string, ou um objeto, ou um array. Aí depois cada uma dessas coisas é definida aqui. Ó. Então, por exemplo, o que é um número em JSON? Ele é menos em número positivo ou número positivo. O que é um número positivo? Ele é um número decimal, ou número decimal ponto do dígito, ou número decimal ponto de dígito expoente, uma parte expoente, e assim por diante. E aí ele vai definindo cada uma das coisas, tá? Vai ter tudo definido aqui. Por exemplo, ó, JSON array pode ser colchetes vazio ou colchete algum array elemento. Aí o que vai ser um array elemento? Pode ser um JSON ou um array elemento, vírgula JSON. E aí vai definindo cada uma das coisas, tá? Então essa é a sintaxe completa do JSON. Na referência, eu tirei isso aqui, tem nas referências de onde eu tirei isso aqui, tá? Aí no JavaScript, eu tenho um método, que é o método parse do objeto JSON, que eu consigo pegar um texto em formato JSON, que eu recebi, por exemplo, de um servidor web ou li do local storage, e consigo transformar isso em objeto JavaScript, tá? Então vou conseguir fazer o seguinte, eu posso ter texto no formato JSON, transformar em objeto JavaScript. Como que eu vou fazer isso? Utilizando JSON.parse. Por exemplo, aqui eu tenho uma variável que é um texto, observe, está entre apóstrofo, então é texto. E nesse texto, essa string, tem lá um conteúdo no formato JSON. Né? Então, um objeto, campo nome, José, vírgula, idade, 2 pontos e número 20, fecha chaves. Então, objeto, só que isso aqui é texto, é string. Aí eu vou usar o objeto JSON.parse, um método parse, passa esse string como parâmetro, e o retorno já é um objeto JavaScript que eu posso utilizar normal. Né? Então eu posso falar aqui pessoa no campo nome, pessoa no campo idade, e ele vai me mostrar esses dados aqui, tá? Esses valores. Daqui a pouco a gente faz alguns exemplos, tá? Essa variável texto, ela pode ser, né, os dados que eu estou recebendo lá do servidor quando eu utilizo o Ajax, por exemplo. Então eu consigo pegar o texto que eu recebi lá do Ajax, fazer o parse, pronto, já tem um objeto JavaScript e consigo trabalhar com ele. Eu tenho uma função que chama a função reviver. Na verdade, essa função você pode dar um nome qualquer, tá? Tradicionalmente, usa esse nome reviver, mas pode ser um nome qualquer.
Então, eu posso ter um segundo parâmetro, que é um parâmetro opcional do parse. Tá? Aí esse parâmetro é uma função que vai avaliar cada propriedade antes de retornar o seu valor. Então, eu consigo, né, eu tenho esse texto aqui, né, aqui ficou faltando fechar o apóstrofo, tem esse texto aqui, e quando eu vou fazer o parse dele, eu consigo modificar alguma coisa aqui. Né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, o José vai ficar com J maiúsculo. Né? Então, eu vou avaliar o texto, porém, antes de avaliar, eu vou pegar cada chave, cada valor. Ou seja, pego aqui o nome, a chave nome e o valor José. Depois, pego a chave idade e o valor 18. E aí, se a chave for igual a nome, o que vai ser feito? Vai retornar o valor no índice 0, ou seja, o J, só que ele uppercase, ou seja, em maiúsculo. E depois pego o restante do valor, o restante da string, menos a substring, né, começando lá no índice 1, ou seja, o Zé. Né? Então, o que vai fazer? Vai retornar o José com J maiúsculo, né, nesse exemplo aqui. Se não, se a chave não for a chave nome, retorna o valor normal, ou seja, o 18 aqui vai ser retornado normal. Então, depois que fizer o parse disso aqui, na variável pessoa, no campo nome, eu tenho um José com J maiúsculo e tenho a idade normal 18. Beleza? Então, aqui, essa função parse pega o texto no formato JSON, transforma em objeto JavaScript. E para fazer o contrário, para pegar objeto JavaScript e transformar em texto no formato JSON, para que eu consiga, por exemplo, enviar dados para o servidor ou armazenar no local storage. Né? Aí eu vou utilizar o método stringify do objeto JSON, tá? do JSON. Então, os dados enviados para o servidor por um cliente web vão estar sempre no formato texto. Por quê? Porque está usando o protocolo HTTP. E aí, para fazer essa transformação, utiliza-se o JSON stringify. Então, por exemplo, eu tenho um objeto JavaScript que é o pessoa, que tem campo nome e campo idade. Observe que aqui, ó, usando a sintaxe JavaScript. Não precisa usar a sintaxe JSON aqui. O nome não precisa estar entre aspas, a idade não precisa estar entre aspas. Aqui é o JavaScript normal. Aí, eu vou utilizar lá o JSON.stringify, passo a pessoa como parâmetro, e o retorno disso é texto no formato JSON. Vai ser um texto onde o nome está entre aspas e a idade também está entre aspas. Tá? Então, depois que você mandar mostrar aqui, está no formato normal. E aí você pode pegar esse texto, usando o Ajax, e enviar isso para o servidor ou guardar no local storage. Tá? E aí, esse stringify, ele tem alguns outros parâmetros. Tá? Então, eu posso ter um segundo parâmetro opcional, e esse segundo parâmetro ele pode ser ou uma função ou um array de strings e números. Tá? O que vai acontecer? Com esse segundo método esse segundo parâmetro que a gente chama de replacer. Esse replacer ele pode ser um array que especifica quais as propriedades serão serializadas, ou pode ser uma função. Né? Então, como que isso vai acontecer? Então, por exemplo, eu tenho um objeto aqui que tem um campo nome, que é o José, tem campo idade 18, e tem um campo telefone, que é esse telefone aqui. E aí, quando eu fizer stringify, pessoa, ou seja, vou serializar a pessoa, vou pegar esse objeto pessoa e transformar em texto. Porém, só vou transformar os campos nome e telefone. O campo idade não vai ser serializado. Então, esse texto aqui vai tá no formato JSON, mas vai ter somente os campos nome, que vai ter o valor José, campo telefone, com esse telefone aqui, e não tem um campo idade. Tá? Então, a idade é ignorada. Então, eu posso passar aqui um array, ou posso passar uma função que vai fazer o mesmo papel. Tá? Então, o segundo parâmetro pode ser array, desse jeito, ou pode ser aqui uma função. Então, aqui eu tenho o objeto pessoa, aí vou serializar ele, passo a pessoa aqui. O segundo parâmetro, né, tem a vírgula para separar, então o segundo parâmetro vai ser uma função que recebe como parâmetro a chave e o valor. Ou seja, recebe aqui nome José, depois idade 18, depois telefone e o telefone 999 aqui. Aí verifica, ó, se a chave for igual à idade, retorna indefinido. Se não, retorna o próprio valor. Então, quando for idade, retorna indefinido, ou seja, não vai serializar a idade, mas vai serializar o nome e vai serializar o telefone, porque ele está retornando o valor aqui direto. Ok? Então, esses dois exemplos, tanto esse aqui quanto esse aqui, vou fazer exatamente a mesma coisa. Aqui eu usei o array como segundo parâmetro, e aqui usa uma função para dizer o que vai ser feito como segundo parâmetro. Sim, e aí a função replace ela pode esperar também um terceiro parâmetro, que é o espaço. Né? Para que vai servir isso? Para quando eu for serializar e mostrar o resultado para uma pessoa, um humano, conseguir ler os dados.
Se é um humano que vai ler esses dados, é mais interessante que esses dados estejam identados, fica mais fácil para um humano ler. E aí, para isso, tem-se o segundo parâmetro, o terceiro parâmetro, que vai indicar quantos espaços vão ser dados e cada indentação. Então, eu posso indicar um número para dizer quantos espaços vão ser, ou uma string para dizer, a indentação vai ser feita com essa string aqui. Por exemplo, aqui eu estou falando contra barra T, que é a tabulação. Então, cada indentação vai ter uma tabulação. Ou, dessa forma aqui, cada tabulação vai ter um inteiro, vão ser 4 espaços. Tá? É isso que está dizendo aqui. Se você vai serializar para poder enviar para um servidor, não, você não vai colocar espaço, vai consumir mais o seu JSON vai ficar um JSON maior porque vai ter indentação, né? Isso aqui só é útil se você for exibir isso, fazer um relatório, mostrar para um humano, para uma pessoa, tá? Aqui são as bibliografias, tá? Nesse endereço aqui tem aquela sintaxe todinha lá do JSON, né, que eu tinha mostrado no slide lá anteriores, tá? E vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente conseguir entender melhor isso aí, beleza? Então, vamos já pegar aqui o navegador, só fazer alguns testes aqui. Eu vou ter, por exemplo, um objeto aqui, pessoa. Aí essa pessoa vai ter aqui os campos nome, que vai ser, por exemplo, o José, e vai ter também o campo idade, que vai ter aqui, por exemplo, 30. Então, isso é objeto JavaScript. Eu posso falar pessoa.nome, e sei que é o José, pessoa.idade, e sei que é 30. Né? Inclusive, pode ter mais coisa. Eu posso dizer assim, pessoa.telefones, e aí recebe identical sheet. Primeiro telefone qualquer aqui, eu vou colocar um número qualquer, vírgula, aí tem um outro telefone aqui, e vírgula, e um outro telefone aqui. Opa, colocar entre aspas. Então, a pessoa tem, né, campo nome, campo idade, campo telefone. E o telefone eu escrevi errado, né? Mas vou deixar assim, ficou telefones. E aí eu consigo serializar isso, transformar isso em texto no formato JSON, de forma que eu consiga enviar isso, usar na Ajax, para o servidor web, ou consigo armazenar no local storage. Então eu posso fazer assim, JSON.stringFile, e aí passo a pessoa como parâmetro. Né? Ou seja, é isso que eu vou estar enviando, né, para o servidor. Tá? Então já serializou aqui tudo para mim. Consigo fazer assim também, eu quero serializar, mas não quero passar o telefone, só quero o nome e a idade. Então, JSON.stringFile, pessoa, e aí o segundo parâmetro vai ter o campo nome, vai ter o campo idade, e pronto, não vai ter o telefone. E aí eu serializo somente o nome e a idade. E dá para fazer a mesma ideia, né? Só que aqui passando a função, né? A funçãozinha para poder a funçãozinha aqui para poder remover, né? Semelhante a isso aqui. Mas eu não vou fazer aqui não, porque fica mais difícil fazer aqui. Depois no código fonte dá para fazer melhor. E dá para me fazer aqui também, falar aqui, o terceiro parâmetro. Deixa isso para mim aqui humanamente mais legível, né? Coloca aí 4 espaços, né? E aí a cada indentação aqui vai ter 4 espaços, né? Dá para fazer aqui, deixa eu colocar o telefone também, deixa eu tirar esse segundo parâmetro, vamos deixar aqui como nulo. Então tem o nome, a idade e o telefone aqui também ficou indentado com 4 espaços. Pode ser 4 espaços, né? Semelhante ao que foi feito aqui, 1, 2, 3, 4, né? 4 espaços aqui. Ou pode ser uma string. Coloca aqui nessa string a tabulação, né? Então, ao invés de ser 4 espaços, aqui vai ter apenas uma única string, ou uma única tabulação. Né? Não estou conseguindo selecionar. Uma única tabulação, né? Não 4 espaços. Então, você pode usar isso aí. Pode ser, mas tem que ser obrigatoriamente tabulação? Não, pode ser, por exemplo, um sinalzinho de maior que, uma setinha, ou 3 setinhas, né? Dá para fazer isso aí. Fica indentado, mas usando a setinha aí como indentação. Né? Isso é o terceiro parâmetro. E a gente consegue fazer o processo inverso. Então, por exemplo, deixa eu pegar a pessoa aqui normal, isso aqui, e vou guardar numa variável. Então, por exemplo, texto. Texto recebe isso aqui. Né?
Então vamos fazer agora o processo inverso. Supondo que eu recebi um JSON do servidor, por exemplo, um servidor web, e quero transformar isso em objeto JavaScript para poder trabalhar. Então eu vou poder fazer assim, ó, vamos dizer aqui, objeto recebe JSON.parse. Aí eu vou fazer o processo inverso, vou pegar o texto no formato JSON e transformar num objeto. Pronto, eu já tenho um objeto com campo nome, um objeto com campo idade e um objeto com campo telefones. Inclusive esse telefone pode mostrar que no índice 0 é o primeiro telefone, no índice 1, no índice 2 e assim por diante. Tá? Então é bem tranquilo trabalhar com JSON usando JavaScript. Tá? E aí nós vamos fazer um exemplozinho aqui. Eu escrevi aqui esse formuláriozinho aqui, já está aqui pronto, que eu escrevi já para agilizar. Então eu tenho um códigozinho HTML que tem um formulário com um campo texto para o nome e um campo texto para a idade e um botãozinho para cadastrar. Né? Esse aqui é o botão para cadastrar. E depois eu tenho uma tabela e dentro dessa tabela tem a coluna para o nome e a coluna para a idade, né? Que é isso aqui que você está vendo. Eu coloquei aqui o border, mas saiba que isso aqui, né, na prática você nunca vai utilizar isso aqui, é só para mim não ter que escrever um CSS. Né? Na prática você vai escrever CSS, não utilize isso aqui. E o tbody, que eu vou colocar o resultado aqui dentro desse tbody. Então, dinamicamente, eu vou criar uma linha para colocar o nome e a idade da pessoa que eu for cadastrar aqui. Tá? E tem aqui um botão relatório, né? Na hora que eu clicar nesse cara aqui, ele me mostra quem foi que eu cadastrei. Tá? E onde é que eu vou estar cadastrando essas coisas? Eu vou estar cadastrando isso no Local Storage. O que vai ser o Local Storage? Aqui, se a gente vier aqui em armazenamento, eu tenho aqui os cookies, tem cache, store, index e tal, tem algumas coisas, e tem aqui, ó, Session Storage e Local Storage. Session Storage e Local Storage vão funcionar de forma semelhante. Eu consigo armazenar dados tanto no Local Storage quanto no Session Storage. Só que o Session Storage, quando eu fechar o navegador, acabou, eu perco esses dados. Só fica ali na seção, enquanto o navegador está aberto. Mesmo que eu feche a aba, mas o navegador não, os dados se mantêm. Porém, quando eu fechar o navegador, perdi. Já o Local Storage, mesmo que eu feche o navegador, os dados vão estar armazenados aqui. Tá? E aí, como que eu consigo guardar esses dados aqui? Chave e valor. Tá? E aí eu vou ter uma chave, que vai ser os meus dados, e o valor, que vai ser o meu JSON. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui. Ó, só para a gente entender isso aqui melhor, eu posso dizer assim, local storage, ponto, e aí ponto qualquer coisa, a chave que eu quiser. Então, por exemplo, dados, recebe, olá. Pronto, coloquei isso lá. Se eu voltar aqui, ó, já tenho a chave, deixa eu aumentar aqui. Ó, já tem a chave dados com o valor olá. Né? Então, já tem aqui, ó, chave dados com valor olá. Se eu fechar o navegador, vou abrir ele de novo, abrir aqui. Mesmo arquivo, né? Estou abrindo o mesmo arquivo. E aí se eu voltar aqui, ó, tá lá, o dados e o olá, beleza? Então posso clicar aqui no botão direito, deletar. Então eu consigo armazenar o dado aqui, cadê? E consigo também recuperar. Por exemplo, eu posso pontuar um alert local storage.dados e ele vai mostrar o olá. E se eu fechar o navegador e abrir de novo, abrir o mesmo arquivo, tá, pessoal? O mesmo arquivo ou o mesmo domínio, tá? Se for domínio diferente, não tem acesso, tá? Por questão de segurança. Então, por exemplo, se você está lá no ifto.edu.br, guardou alguma coisa no local storage, depois se você está, por exemplo, no Google, não consegue acessar o local storage do IFTO, tá? Cada domínio consegue acessar somente os dados do seu domínio. E aqui, como eu não estou usando servidor, estou usando, né, só que o protocolo file, né? Então, só o arquivo que eu estou trabalhando, tá? Então, se eu tiver em outro domínio, não consigo ver. Então, mesmo fechando o navegador, a gente consegue, né? O dado continua armazenado aqui no local storage, beleza? Vou limpar, eu não vou precisar disso aqui por enquanto. E já no Session Storage, não. Se eu fechar o navegador, eu perdi. Tá? Posso ter outra aba. E eu fecho uma aba,
E aí eu não perco, mas se eu fechar tudo, fechar o navegador, aí o que está no Session Storage é perdido. Então eu vou usar Local Storage, tá? Para guardar os dados aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar nome, idade, clicar em cadastrar e vou guardar, utilizando o formato JSON, no Local Storage. Quando eu clicar em relatório, eu vou no Local Storage, pego os valores e aí mostro aqui no meu relatório, ok? Então vamos tentar fazer isso aqui. Vou deixar isso aqui, que eu vou utilizar. Então, por enquanto, não tem nada. E aí, vamos fazer o botão cadastrar. Aqui eu já coloquei um script, né, que eu vou para um código JavaScript que eu vou escrever. Esse código está aqui. Por enquanto, não tem nada. E eu vou falar aqui, ó, document.getElementById. E aí, esse elemento by ID vai ser o BT cadastrar. Né? Aqui, ó, esse botão tem um ID BT cadastrar. E aí esse cara no evento onClick, pode usar evento onClick ou pode utilizar o Add Event Listener também, colocar o event click aqui. Né? E aqui você coloca a função. Pode ser função, pode ser uma function, do jeito que quiser. Deixa eu colocar assim. E aí pode usar aqui a iron function. Né? Pode ser sim, essa é uma possibilidade. Ou simplesmente com um clique, tá? Vamos usar essa sintaxe aqui, que eu uso pouco ela, e já para a gente aprender, né? Então, primeiro parâmetro, qual o evento que eu quero, e o segundo parâmetro, qual a função que vai ser executada quando o evento de clique acontecer. E aí, lá no botão cadastrar. Vou só colocar um alert aqui para ver se está funcionando. Salvar, voltar aqui, F5, clicar no botão, beleza, tá certinho. Né? Aí você consegue também pegar o evento aqui, tá? E aí saber qual que é o evento que está sendo... Qual que é o evento que tá acontecendo, tá? Então, dá para colocar aqui mouse event, tá? Então, se precisar, tem essa possibilidade. Então, por exemplo, se é um botão de submissão e você quer cancelar o evento padrão, né? Vamos até fazer esse teste. Então, por exemplo, ó, se aqui não for botão, se aqui for um submit. Se é um submit, vai recarregar a página, né? Por padrão, recarrega a página. Observe que ele recarrega aqui, ó. A página foi recarregada. Então, com o evento, você consegue cancelar o evento padrão. Então, dá para falar aqui, evento.prevent default. Pronto, cancelei o evento padrão. Aí, mesmo sendo um botão de submissão, ele não vai recarregar. Né? Observe, não recarregou aqui, ó. Certo? Então, dá para usar isso aqui. Tá, vou deixar dessa forma aqui, que aí já fica mais uma coisa, né? Para quem não sabia, né? Quando usa o botão de submissão, já está aí. E aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os dados que o usuário digitou aqui, vou colocar num objeto e serializar e guardar no local storage. Ok? Então, eu vou dizer assim, eu vou ter uma pessoa, recebe, vou dizer assim, pega dados. E aí nessa função eu faço tudo, tá? Então vamos escrever aqui, function, pega dados. E aqui eu vou criar um objeto pessoa. É um objeto. Aí esse objeto vai ter o campo nome, que vai receber o document.getElementById. Aí o ID é nome, aqui, ó. ID nome, e o outro vai ser o ID idade. Campo nome, ponto value. E a mesma coisa vou fazer para a idade. Então, pega o cara que tem o ID idade e coloca no P no campo idade. Só que isso aqui é string e eu vou transformar isso aqui em inteiro. Né? Então, eu vou colocar aqui um parseInt e aí coloca esse valor aqui. Mesmo que o type aqui seja number, pessoal, mesmo que eu vim aqui, coloque type number, o value continua sendo texto, tá? Sempre o value de um input é string, mesmo que aqui é type number. Aí aqui eu vou retornar o P, pronto. E esse P vai ser guardado aqui na variável pessoa. Aí depois dessa variável pessoa, eu vou escrever assim, ó, JSON. Você sabe que é o texto no formato JSON. Vai receber o objeto JSON ponto
string file, ou seja, vou serializar a pessoa, vou pegar essa pessoa, que é um objeto JavaScript, e transformar em texto no formato JSON. E depois que eu fiz isso, eu consigo guardar isso no local storage. Então eu posso falar local storage, ponto o nome que eu quiser colocar, tá? Você pode usar aqui também o set item, ó, né? Set item, aí você coloca aqui, por exemplo, dados. E qual que vai ser o valor dele? Vai ser o texto JSON, né? Eu vou colocar aqui, ó, como texto JSON, que você sabe que é o JSON, mas é string, tá? É string. Pronto, aí eu faço isso. Só que, pode fazer isso? Pode, mas eu acho mais simples fazer assim, dados, recebe, texto JSON. Eu acho que uma sintaxe mais simples. Então, peguei os dados, né, que o usuário digitou, serializei eles e guardei no local storage, num campo chamado dados. Né? Eu estou criando esse campo. Quando eu faço essa atribuição, se esse campo não existir, ele é criado. Se já existir, é sobrescrito, tá? Então, se eu vier aqui, pressionar F5 para recarregar, digitar aqui, José, idade 20, clicar em cadastrar. Ó, já tem aqui, ó. E se eu colocar o Pedro aqui, Pedro, idade 30, aí eu vou sobrescrever, observe, o campo dados, né, a chave dados já existe, então agora eu vou sobrescrever. Então se eu clicar aqui em cadastrar, ó, sobrescrevi o dados, agora tem aqui o nome Pedro, idade 30. Tá? Se eu fechar o navegador e abrir de novo, pressionar aqui F12, clicar aqui no local storage, ó, tá aqui ainda, beleza? Agora vamos clicar aqui no relatório e mostrar eles aqui, tá? Então, eu vou ter aqui o document, getElementById, aí eu vou ter o botão relatório, né? Esse cara aqui, ó, BT relatório. Aí no evento onClick dele, então quando eu clicar, vai acontecer o quê? Eu vou executar uma função. E essa função vai fazer o seguinte, vai pegar o dado que está aqui no local storage, transformar em objeto. Por que vai transformar em objeto? Porque fica mais fácil de trabalhar, né? Dá para simplesmente pegar o texto, isso aqui é string, pegar essa string, analisar essa string, achar onde está o Pedro e tal, para poder mostrar aqui. Dá para fazer, mas dá muito mais trabalho, né? Então eu vou transformar isso no objeto e depois mostrar aqui, tá? Então eu vou ter uma variável aqui que eu vou chamar de pessoa, vai receber o que? O JSON, ponto, parse. E o que eu vou fazer o parse do quê? Do que está lá no local storage no campo dados. Então, o local storage, no campo dados, eu vou fazer o parse disso aí. Então, pego o que está no local storage, faço o parse dele, pronto, tem o objeto pessoa. Com esse objeto pessoa, posso vir aqui, ó, dar um alert, pessoa.nome, fazer tudo no mesmo alert, mais, contra barra N, mais pessoa.idade. Se eu vir aqui, F5 para recarregar a tela, cliquei em relatório, Pedro, idade 30. Mesmo se eu fechar aqui e abrir de novo, eu continuo com Pedro com a idade 30. Por quê? Porque ele está lá no local storage. Tá aqui. Sim, só que eu não quero fazer isso, eu quero mostrar lá no relatório, né? Lá nesse cara aqui, dentro do tboard. Então eu vou fazer uma função aqui, function, cria linha, que é uma linha da tabela, tá? Recebe uma pessoa como parâmetro e retorna já o texto certinho para colocar lá dentro. Então, eu vou receber uma pessoa como parâmetro e vou retornar um texto, que vai ser uma linha. Dentro dessa linha vai ter um TD. Aí eu vou ter... Eu posso usar aqui também o template string, que acho que vai ficar mais simples para esse caso aqui, ó. Eu posso... Opa! Com a crase, tá? Eu vou usar uma crase. Aí aqui eu vou ter um TR. Aí depois fecho a linha. E aí dentro desse TR eu tenho uma TD.
e aí fecho a TD e vou ter isso aqui para o nome e para a idade. Aqui eu vou colocar a pessoa no campo nome e aqui a pessoa no campo idade. Tá? Eu consigo fazer isso porque eu estou usando crase, né? Aí eu consigo interpolar isso aqui, ó. Tá? Então, e aí tudo isso aqui é uma string, tá? Isso tudo é texto, é uma string. Só que usando esse template string aqui que fica muito mais simples para quando eu vou gerar esses códigos HTML aqui, fica mais simples. Então cria a linha, recebe uma pessoa e retorna um texto. Opa, retorna aqui um texto, que já tem aqui concatenado o nome e a idade da pessoa, né? Fica bem mais simples. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar a linha e colocar a linha dentro desse tbody aqui, ó. Desse tbody que tem ID relatório. Então eu vou dizer aqui, document.getElementById, relatório, no campo inner HTML, recebe o cria linha e passo a pessoa como parâmetro. Bom, bem simples, né? Então, vamos botar aqui, F5, quando eu clicar aqui no relatório, já está lá. Ah, e se eu cadastrar aqui o José, ou a Ana, por exemplo, né? Cadastrei, beleza, tá a Ana. Se eu clicar no relatório, mostra aqui a Ana, né? Bem simples. Beleza, só que aqui, ó, só tá mostrando, só tá cadastrando um por vez. Se eu quisesse cadastrar várias pessoas, então nós vamos fazer uma modificaçãozinha. Nós vamos, quando eu clicar em cadastrar, eu vou inserir no array e depois esse array eu vou salvar ele aqui no local storage, tá? Então eu vou ter no botão cadastrar, eu vou ter um array e esse array então eu vou colocar ele aqui como global. Não, como global? Vai ser como global, tá? Então eu vou ter aqui um grupo que é um array. E aí, quando eu clicar no botão cadastrar, eu vou pegar a pessoa, vou adicionar a pessoa no array. Depois eu vou serializar o grupo, tá? E o grupo serializado é que vai ser colocado no local storage, né? Ó, então se eu voltar aqui agora, pressionar F12, então agora, ó, vamos colocar aqui o Pedro, idade 30, cadastrei. Então tá aqui, ó, observe, tem um colchete, ó, é um array. Ah, vamos colocar a Ana, idade 16, cadastrei, ó, já tem os dois. Ah, vamos colocar o José, idade 45, cadastrei. Ó, tem aqui. Qual que vai ser o problema disso aqui? O problema é se eu fechar. Fechei, abri de novo. Se eu pressionar o F12, tá aqui, ó, no local storage. Porém, quando eu cadastrar alguém, vai sobrescrever isso aqui. Por quê? O grupo aqui, ó, é criado vazio. E aí eu vou inserir alguém no grupo e depois vou serializar o grupo e colocar lá, né? Então ele vai sobrescrever com uma única pessoa, com a única pessoa que eu vou ter aqui. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o Tadeu, idade 62. Quando eu mandar cadastrar, só tem o Tadeu. Então, isso aí já fica errado, né? Mas depois eu vou corrigir isso aqui. Vou fazer o relatório aqui primeiro, tá? Então, o relatório, quando eu clicar no botão relatório, eu vou fazer pegar os dados que está no local storage, fazer o parse, guardar não em pessoa. Vamos dizer que eu vou guardar na variável pessoas, no plural. Aí, como são várias pessoas, eu vou fazer um laço para cada pessoa do array pessoas, eu vou inserir aqui. Só que eu vou concatenar. Então, eu vou colocar aqui uma variável texto, que ela começa vazio. Aí aqui eu digo texto mais igual isso aqui, isso aqui, ó. Cria linha.
E aí depois, quando eu sair fora do laço, eu coloco o texto aqui. Então, ó, peguei os dados, fiz o parse e guardei em pessoas. Então, eu tenho um array de pessoas. Aí, para cada pessoa do array, eu crio uma linha e concateno com a variável texto. Aí, por fim, eu coloco lá dentro do relatório, que é o tbody. Tá? Vamos lá? Pressiono F5. Vou cadastrar aqui o Tadeu. Cadastrar aqui a Maria. Cadastrar aqui o Pedro. E aí vamos mostrar o relatório. Tá aí, certinho. Né? Então o problema que eu estou tendo é quando eu atualizar a página. Pressionar F5, atualizei a página. Se eu observar aqui o grupo, ele é um array vazio. Aí gera aqueles problemas. Então, antes de fazer isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se existe o dados no local storage. Né? Se esse cara existir, eu pego esses dados. Eu faço o seguinte, eu faço isso aqui. Ó. Não, isso aqui não. Vou fazer algo semelhante a isso. Vou pegar os dados e colocar no grupo, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Se o local storage.dados se isso aqui for diferente de null, agora eu não lembro se é null ou se é undefined. Vamos testar aqui. Vamos dar um alert. Local storage.dados. Vou salvar. Vou voltar lá. Vou limpar. E aí vou carregar a página. Ó, undefined, né? Não definido. Então é isso que eu vou testar aqui. Então, se esse cara aqui for igual a undefined, se ele for indefinido, a variável grupo começa vazia. Se não, na verdade, eu posso fazer... como estou usando var, pode deixar assim, não tem problema. Se não, eu vou pegar a variável grupo e ela vai receber o local storage.dados, porém, eu já vou fazer o parse disso aqui. Ou seja, json.parse, e aí o parse desse cara aqui. Tá? Ó, como está usando o var... Opa, faltou o if, né? Como está usando o var, dá para fazer essas bagunças aqui no JavaScript, apesar de não ser interessante, né? O que dá para fazer aqui que eu acho que fica melhor? Dá para fazer assim, ó. Eu começo vazio. E aí, se isso aqui for verdade, se for indefinido, não faz nada. Se não, aí faz isso aqui. Ou de uma forma muito mais simples, né? Se for diferente. Pronto. Se for diferente de undefined, pega os dados, faz o parse, guarda aqui no grupo. Se for igual, aí não faz nada, já está vazio. Tá? Aí eu resolvo esse problema. Então, vamos voltar aqui, F6, carregar a página. Aí vamos cadastrar aqui. Então, José, idade 30, e cadastrar. Maria, idade 16, cadastrar. Pedro, idade 8. Ó, basta pressionar Enter, como o botão é um botão de submissão, então eu pressiono o Enter e ele já cadastra. Tá? Se eu pedir para mostrar o relatório, tá aqui. Se eu fechar o navegador, abrir de novo. Se eu pedir para mostrar os relatórios, está aí. E se eu cadastrar mais alguém... Opa, ficou errado, né? Deixa eu ver aqui que eu errei aqui. Ver se apareceu algum erro aqui, não. Aqui no local storage. Eu pedi para cadastrar a Ana, né? A Ana tá aqui, né? Faltou só... não. Cadastrar, cadastrou, né? Só faltou eu mostrar o relatório. Então vamos melhorar isso aqui. Vamos dizer, quando eu clicar no botão cadastrar, já mostra o relatório, sem eu ter a necessidade de clicar no botão relatório. Né? Então vamos lá. Quando eu clicar no botão relatório, ele faz isso aqui. Né? Então eu vou tirar esse botão, não vai existir mais esse botão. Essa função
vai ter um nome, vai ser mostrar relatório. E aí, quando eu clicar no botão cadastrar, ele vai fazer tudo isso aqui e, além disso, vai mostrar o relatório. E eu posso também mostrar o relatório aqui, ó. Se for diferente de undefined, mostra o relatório. Por quê? Quando eu voltar aqui, pressionar F5, carregar a página, aí não mostra nada, né? Teria que clicar no botão relatório, que agora nem existe mais esse botão. Então eu tenho que cadastrar alguém para poder mostrar o relatório, né? Então, a idade aqui ficou até absurda. Mas se eu recarregar a página, não mostra nada. Então eu vou dizer, ó, iniciou o programa, né? Se existir alguém aqui, mostra o relatório, né? Então agora eu posso vir aqui, fechar o navegador. Quando eu abrir, ó, ficou errado, né? Deixa eu ver o que eu errei aqui. Mostrar relatório não está definido, né? Deixa eu voltar lá. Ainda não foi executado isso aqui, né? Fácil de resolver isso, né? Eu vou fazer tudo isso aqui no evento onload. Basta dizer que é onload, recebe uma função, pode ser uma função anônima aqui, né? um error function, quer dizer, e aí coloca esses caras aqui. Pronto, já resolvido, né? Vamos voltar aqui, fechar. Vamos abrir. Ó, aí ele já mostra aqui, né? Se eu cadastrar mais alguém, Carlos, idade 25, cadastrar. Ih, ficou errado, né? Aí mostrou só sobrescreveu. Deixa eu ver se apareceu algum erro aqui. Não. Armazenamento. Tá só o Carlos, né? Então vamos ver o que eu errei aqui no botão cadastrar. Quando eu clico para cadastrar, eu pego os dados, né? Insiro no grupo. Depois serializo o grupo e aí guardo no local storage. Depois mando mostrar. Tá? Opa, acho que faltou só isso aqui. Ó. Salvar. Voltar aqui. Carregar a página novamente. Se eu cadastrar mais alguém aqui. Ah, tá certinho, né? Só porque eu tinha colocado... É porque aqui, ó. Como tinha um var aqui, ele é uma variável local a isso aqui, ó. E já esse cara aqui, ele tá fora de qualquer função, então ele é global a todo o script, né? Então, aqui era uma variável, aqui era outra, tá? Os problemas que a gente tem quando trabalha com variável global, né? Sempre dá esse problema. Por isso que é desaconselhável o uso de variável global. A gente usa variável global mesmo, só quando não tem outra solução, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar a variável global só aqui. Poderia não usar essa variável global? Poderia. Mas aí, sempre que eu for cadastrar, eu iria pegar os dados, cadastrar, né? Beleza? E sempre que fosse mostrar o relatório, teria que buscar do local storage. Deixa eu ver. Acho que dá pra gente fazer assim, né? E aí remove isso daqui, né? Remove esse onload e... dá pra gente fazer, né? Então, ó, sem a variável global, né? Eu vou copiar esse cara aqui. Então, vou dizer, ó, quando eu clicar no botão cadastrar, eu vou pegar a pessoa e falo grupo.push pessoa. Só que aí eu teria que fazer o seguinte, ó. Peguei a pessoa, aí faço isso aqui. Ou seja, vê se existe dados, né? Eu declaro uma variável aqui, deixa eu declarar aqui, var grupo, recebe um array vazio, tá? Aí, eu verifico se o local storage é indefinido, se é diferente de indefinido. Se for, aí eu leio os dados lá, guardo aqui no grupo, né? Faço parse, guardo no grupo. Beleza, mostro o relatório. Não vou mostrar o relatório aqui.
O relatório vai ser exibido só lá embaixo. Opa. Depois que eu inserir. Aí sim, né? Adiciona mais uma pessoa no grupo. Serializa novamente o grupo. Guarda, né? Novamente no local storage. Mostra o relatório. Beleza. E na hora de mostrar o relatório, que eu vou precisar mostrar o relatório no evento onload, né? Então, eu vou mostrar o relatório aqui e também no onload. Onload, recebe, mostrar relatório, né? Então, preciso fazer isso. Aí, na hora de mostrar o relatório, eu vou no local storage, pego os dados, guardo aqui em pessoa e aí cria aqui e tal, acredito que vai funcionar, né? Pressiona F5, deixa eu limpar aqui. Então, comecei do zero, né? Então, vamos cadastrar aqui, Ana, idade 12, cadastrei. Cadastrar o Pedro, idade 26, cadastrado. Se eu fechar, abrir de novo, tá aqui, né? Os dados estão aqui. Se eu cadastrar mais alguém, João, idade 62, tá aí, tá certinho. Beleza? Isso. Aí, pessoal, vou deixar um exercício para vocês fazerem. Vai ser o quê? Algo semelhante a isso aqui, né? Só que ficou faltando aqui deletar, né? Como é que eu consigo deletar algum aqui? E também editar, né? Fazer o CRUD, né? Semelhante ao que a gente já fez um punhado de exemplo, fazer o CRUDzinho disso aqui, né? E também, mais uma outra coisa, a possibilidade da pessoa colocar telefones, mas telefones no plural, né? Como que eu consigo colocar mais um array de telefone aqui, né? Então fica, ó, 3 coisas para vocês fazerem. Deletar, o editar e a possibilidade de, na hora que for cadastrar vários telefones, não somente um, né? Então eu vou ter um array de telefones. E aí, como é que eu posso fazer isso? Esse botão aqui eu posso até tirar, né? Que a gente já não está mais usando ele. Deixa assim. E aí, como é que eu posso então colocar o telefone? Lembre-se, vai ser um array, né, de telefones. Vai ser algo assim, ó. Por exemplo, eu vou ter a pessoa. E essa pessoa vai ter um objeto que tem, por exemplo, nome, Pedro, uma idade, 20 e telefones. Vou colocar só fones. E esse fones vai ser um array, né? Um array com as strings dos telefones. Então, 9, alguma coisa aqui. E, por exemplo, 3, 2, qualquer coisa aqui. E fecha colchete e fecha chave. Então, vai ser algo nesse sentido aqui. Permitir que o usuário insira vários telefones. Ok? O Pedro ele tinha que estar entre aspas, né? Por isso que ficou errado. String Pedro. Beleza? Então fica este exercício para vocês, pessoal. Então, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.